Olá, mulheres, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você. Meu nome é Daiane. Vamos dar continuidade ao nosso devocional Pérolas, falando sobre viver uma metanoia. Amém. Hoje vai ser uma palavra também bastante especial, um pouco difícil. Estou tentando gravar esse áudio já há um tempo e eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Essa semana nós estamos falando sobre a metanoia, né? Falamos que para viver essa transformação de conduta, de caráter, né? Rumo em um processo de santificação, a fim de fechar as lacunas mesmo do nosso coração e as brechas e tratar, inclusive, feridas, né? Como foi falado semana passada sobre feridas, né? Porque o pecado nos abre feridas e pode ser até letal, né? Ele quer nos levar à morte. E muitas das vezes ele não confessado, né? Que a palavra de Deus nos aconselha a confessarmos os nossos pecados para nós alcançarmos misericórdia. Hoje nós vamos ver que isso é um ato de sabedoria, né? Admitir um erro, né? Reconhecer os nossos erros é uma atitude sábia, né? Nós vamos ver isso hoje. A princípio, ontem nós vimos que meditar e conhecer a Deus faz com que muitas das vezes a gente não erre, né? A palavra de Deus diz que nós erramos porque nós não conhecemos Ele. Quando nós conhecemos Ele, na beleza da sua santidade, da sua da, da sua pureza nas suas atitudes, nós vimos que é possível nós agregarmos os ensinamentos de Cristo na nossa vida e mudar mesmo, né, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, de pensar e com isso não colecionar, né, feridas no nosso coração, porque muitas das vezes é muito fácil, irmãs, a gente culpar o outro, né? Eu tenho que perdoar fulano porque por aquilo que ele fez na minha vida e tudo mais. Mas também nós estamos vendo também, parei para pensar nesse devocional, que às vezes são lacunas, são feridas que nós mesmos abrimos, né? Através dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que a gente faz que não agrada ao Senhor. E o que o pecado faz? Né? Nos afasta de Deus, né? Abre uma lacuna entre nós e o Senhor. E isso faz com que o inimigo se aproveite e entre nas nossas vidas, né? E cutuque ainda mais as nossas feridas, enfim, nos afasta mesmo, nos desencoraja muitas das vezes, mas essa semana o Espírito de Deus quer nos encorajar, porque admitir os nossos erros, as nossas falhas, né, é uma atitude de coragem, porque é muito difícil. É muito difícil. Como nós falamos ontem, hoje o ser humano, desde o Éden é assim, né? Desde o Éden, o ser humano sempre quer jogar para o outro a responsabilidade dos seus erros. É muito difícil hoje reconhecer um erro. É mais fácil a pessoa, né, descer pro coração, deixar ali guardadinho só ela e dormir e entrar noites e sair noites com a sua consciência pesada. Mas Deus, ele tem alívio, não só para os nossos corações, mas para a nossa consciência. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele é poderoso para nos perdoar, né? Se confessarmos as nossas culpas a Ele, nós podemos alcançar a misericórdia, né? A palavra de Deus que diz isso, né? Todos nós cometemos falhas, né? Tiago vai dizer isso lá em Tiago 3, se eu não me engano, verso 2 vai dizer que todos nós cometemos falhas. Homens, mulheres, idosos, crianças, aqueles que são letrados, enfim, aqueles que não são, os ricos, os pobres, todos nós somos imperfeitos e Deus, ele sabe disso. Deus, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas incapacidades. Deus, ele sabe que em nós está a raiz ali, herdada pelos nossos pais na fé. Mas de fato, por que então é tão difícil, né, admitir um erro? Porque é tão, né, arduamente complicado ir e
né, até para Deus, eu não tô nem falando para o seu próximo, confessar o seu erro, né, falar o que você pecou para aquela pessoa que talvez você cometeu erro, mas às vezes até para Deus é tão difícil. E em muitos casos, né, o motivo real, e eu falo que esse é o pior pecado da humanidade, né? Se é que existe um pior, eu acho que se não é o pior, ele é o principal que traduz todos os outros pecados. Uma vez conversando com meu cunhado, a gente falava sobre isso. Sem dúvida, nos maiores casos, o motivo de nós termos isso conosco, de não conversar com Deus, né? Se responsabilizar de fato pelas nossas atitudes e confessar ali e reconhecer, né, as nossas falhas é o orgulho. Admitir um erro reflete sobre as coisas das quais nós às vezes nos orgulhamos, tais como nosso conhecimento, nossa perícia ou nosso cuidado, né? Queremos ter o bom conceito aos olhos de todos, não é assim? Queremos ser bem conceituados, né, aos olhos de outras pessoas, tentar salvar as nossas aparências, né? E isso até diante de Deus. Só que a palavra de Deus diz que tudo ele vê. Lembra na semana retrasada que nós falamos sobre a soberania de Deus, a onisciência, a onipresença de Deus? Tudo ele vê, tudo ele sabe. Nós não podemos esconder nada de Deus. Nós não podemos, né? Mas sem dúvida é o orgulho, né? Porque é uma razão muito poderosa, é uma justificativa que a gente coloca. Que a gente coloca não, né? Que nossa consciência quer trazer para nós, né? Porque é difícil às vezes admitir um erro. É a culpa. E isso é algo que ninguém quer sentir, porque é horrível quem já se sentiu assim, né? Eu já me senti assim. Quando você comete algo não só contra uma outra pessoa, mas que desagradasse ou que desapontasse o Espírito Santo de Deus que mora em mim, de falar, nossa, é a culpa, né? E vem aquela, né, aquela angústia no nosso coração. Então, muitas das vezes, para quem já sentiu isso, quer fugir desse sentimento, né? Então, vai passando os dias, aí você vai, como diz os jovens, né? Você mete o louco, deixa como está. E você vai passando os dias, você vai passando as noites, a sua consciência pesada. Mas o meu marido fala que o ser humano, ele tem a capacidade de se acostumar e de se acomodar com as situações, né? E nós somos de fato assim. Vai passando os dias, as noites, e aquele peso, né, que você sentia na hora de dormir, aos poucos vai aliviando, só que mal você sabe que aquilo desce pro seu coração e abre uma lacuna terrível e uma separação entre você e Deus. Mas você prefere viver isso, né? Muitas das vezes, porque você acha que ninguém carnalmente, né, está ali olhando, está sabendo e prefere viver ali, né? Às vezes até separada do Senhor, né? Com algumas indiferenças, quietinha no seu canto, com aquela responsabilidade, né? Mais encaixotada dentro do seu coração do que confessar, né? Se responsabilizar e entregar para Deus. Ou a tendência sempre é jogar para o próximo, né? Como eu falei anteriormente, né? Devido à vergonha que acompanha o erro, a tendência do ser humano que não se acomoda com aquela situação e guarda para si é lançar a culpa em outra pessoa. Coisa que Adão e Eva fizeram lá no Éden, que Arão fez, né? Quando fez ali o bezerro de ouro e culpou o povo porque o povo que quis, né? Ou como Saul fez quando desobedeceu ao Senhor e também culpou o povo. Mas se nós reconhecermos, né, e vir aí a sua mente agora uma situação que talvez está aí, né? E você sabe que talvez você teve culpa naquela situação, né? Talvez você que procurou aquela situação ou que você tá aí, guardou para você e tá aí encaixotado no seu coração há muito tempo, né?
Talvez se nós reconhecermos hoje, colocarmos diante de Deus hoje, né? Nós não poderemos cair no mesmo laço que todos esses homens entraram, né? E de fato nós vamos reconhecer, ou melhor, alcançar a misericórdia de Deus, né? E com certeza, por que não, o perdão de alguém, né? Porque às vezes, não só a Deus a gente tem que confessar, né? Entregar, né? As nossas, nos responsabilizar e reconhecer de fato as nossas culpas, mas talvez para um irmão, para alguém, né, que precisa disso, porque às vezes tem alguém que está passando uma angústia que seria injusto estar passando, né? Ou erros que nós cometemos muitas das vezes, que nós não temos a consciência, mas que pode acarretar até as outras pessoas que nós amamos, né? Tem erros que nós cometemos que acaba devastando até a nossa família, né? Pessoas que nós amamos. São consequências que podem ser, né, avassaladoras, mas quando nós admitimos, quando nós nos responsabilizamos, quando nós reconhecemos, Deus ele é poderoso, né, para nos ajudar a corrigir, a trazer de novo a nossa vida para o trilho, né, e continuar caminhando. Nós vamos ver para dar, né, uma base daquilo que nós já falamos. Eu quero ler com você em 1 Crônicas. Nós vamos ver isso no rei Davi, né? 1 Crônicas, capítulo 21, verso de número 8, vai dizer: Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus: Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura, né? Davi aqui foi confrontado pelo profeta Natã, quando ele acaba de... Ele já tinha sido rei, já estava no trono, e ele tinha cometido um adultério, né, com uma mulher casada. E como um erro tem consequências, e para encobrir aquele erro, ele levanta outros tipos de abismo na vida dele, né? Porque para encobrir esse erro, ele depois cometeu um assassinato, que foi do marido dessa moça. E para encobrir erros, ele foi abrindo outros tipos, né, de lacuna, até que o profeta Natan se apresenta a ele e confronta ele com o seu pecado. Mas antes mesmo do profeta falar para ele do que ele havia feito, o profeta falou para ele em forma de uma parábola, de uma história. E ele logo reconheceu ali, ele falou: meu Deus, porque ele já estava com a sua consciência com certeza muito pesada. E o profeta ali confrontou e ele entregou, se responsabilizou, né? E Davi reconheceu o seu erro, como nós lemos aqui. E naturalmente admitir que fizemos um erro é a coisa correta, honesta, é decente a se fazer, mas é mais do que isso, é também ser sábio. Por outro lado, também admitir ter cometido um erro é uma lição de humildade. E foi o que Davi aqui fez, né? Por isso que ele é um homem conhecido, né? Na palavra de Deus, o homem segundo o coração de Deus, né? Ele teve a humildade de reconhecer, né? De admitir e se colocar de prontidão diante de Deus, né? Para fazer qualquer coisa, para ajustar as coisas. De fato, tem coisas que não tem jeito, né? Como nós vimos aqui, houve um assassinato, não vai ter jeito para a morte. Mas o fato é, ele alcançou a misericórdia do Senhor, ele alcançou o perdão de Deus. Talvez você esteja como Davi, de falar: nossa, nem adianta eu mais tocar nesse assunto, porque não tem mais o que fazer. São, como eu falei na semana falando sobre, né, o pecado. Tem erros, né, tem pecados que são irreversíveis, né, mas não há nenhum deles, né,
que a não ser que você abandone mesmo o Senhor e não queira mais o Senhor, mas não exista nenhum deles que nós venhamos a fazer, que Deus não venha nos perdoar, que Deus não venha nos acolher, que Deus não venha receber, né, o nosso choro de lamento, né, o nosso reconhecimento, a nossa mente pesada. Mas o mais importante, irmãs, é que mais do que consertar um erro, né, mais do que consertar uma situação, o mais importante é manter, né, o seu relacionamento com o Senhor saudável, né? E com isso as pessoas olharem e verem, né, a nossa mudança e também receber o seu pedido de perdão, né? De entender que você reconheceu os seus erros, porque as pessoas passam a ver isso na gente, né? Assim como o rei Davi, porque depois disso ele continua errando repetidas vezes, mas rapidamente os seus erros, né, foram reconhecidos e ele reteve as boas relações com Deus, né? Deus ele entendia, Deus ele perdoava, mas Davi de fato ele reconhecia rapidamente seus erros, diferente de Saul, né, que relutava em admitir os seus pecados, os seus erros, preferia dar desculpas, jogar a culpa no outro, né? E foi rejeitado por Deus. A palavra de Deus diz que ele foi rejeitado. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa manhã, amém? A trazer a consciência dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas atitudes que têm desagradado a Deus, né? Desapontado e desonrado o nosso próximo, e que de fato, a partir do dia de hoje, que talvez você recebeu essa palavra de confronto, né, para o seu coração, a fim de te trazer vida, porque a palavra de Deus nos traz vida, nós possamos hoje mudar a nossa conduta e viver, né, essa metanoia que Deus espera que nós venhamos a viver, a fim de agradar a Ele, a fim de fechar lacunas no nosso coração, né, que nos afasta de Deus e curar feridas, por que não, né? Porque muitos de nós somos ainda feridas por conta de coisas como essa. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti, Senhor, a vida dessa mulher que está aí do outro lado. Ó Deus, que talvez há anos, Senhor, está com algo, Senhor, guardado no seu coração, que fez contra o Senhor ou contra alguém, Senhor. E ela não teve, Senhor, a coragem de reconhecer diante de alguém ou até mesmo diante do Senhor tal erro, Senhor, que mantém ela afastada das pessoas, mantém ela, Senhor, afastada do Senhor principalmente. Ó Deus, que talvez devastou a sua família ou entristeceu porque acabou acarretando em pessoas que ela também amava. Ó Pai, que o Senhor visite, Senhor, com o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A mim e essa mulher, Senhor, a reconhecer hoje as suas culpas, as suas falhas e entregar diante do Senhor, ó Deus, dizendo, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz isso e eu sei que eu estou errada, Pai. Encoraja essa mulher, Senhor. Me encoraja, Espírito Santo, nessa manhã, a colocar diante do Senhor em oração e súplica, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre ela coragem, para que ela venha ser forte e, de fato, reconhecer, assim como Davi fez e assim como tantos homens na Tua palavra fizeram, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço nessa manhã. Amém. Que Deus te abençoe, mulher.